Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Vamos aí, mais uma vez, entregar o nosso culto ao Senhor Jesus Cristo. Convido aos irmãos, e de onde você estiver, nas suas casas, a adorar agora a Deus em oração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos este culto, Senhor, com todas as nossas forças, nossa vontade, que o Senhor possa, Deus, abençoar a cada um que esteja acompanhando esse culto nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Pai amado, pedir a sua direção para que seja tudo em conformidade com a tua vontade, Deus. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar o ministério de louvor, que o Senhor venha abençoar, Pai amado, o pregador desta noite, que venha trazer uma palavra de conforto, que o Senhor venha, Deus, se alegrar com a leitura bíblica, com as nossas orações, a nossa entrega a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo. Toma conta de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Convido a você a pegar a sua Bíblia e ler comigo o Salmo 46. Então você aí na sua casa, abre aí a sua Bíblia no Salmo 46, que é uma palavra muito enriquecedora, uma palavra de bênção, né, para nós que estamos vivendo esse momento, longe um dos outros, esse momento de isolamento social, né? Então você às vezes está angustiado, está passando por uma tribulação, e aí eu quero trazer essa palavra para você, que é uma palavra de conforto. O Salmo 46, ele é muito reconfortante, ele é muito bom para você que está passando por um momento tribuloso. Veja o que a palavra de Deus nos mostra aí no Salmo 46. Ele começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no selo dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Eu gosto muito desse salmo, principalmente no versículo 1, porque ele começa dizendo, como eu li para os irmãos, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e ele é um socorro bem presente nas tribulações. Veja que a palavra de Deus não está dizendo a você que você não vai passar por tribulação. Muitas pessoas pensam, né, que a vida do crente, do cristão, é justamente uma vida sem tribulação, mas isso não é verdade. A palavra de Deus, ela traz isso pra gente, né, essa sinceridade de dizer que a gente vai passar por tribulação, como estamos passando aí com essa epidemia, né, do coronavírus. Porém, o que nos conforta é saber que Deus estará conosco na hora da tribulação. Então eu quero dizer para você, irmão, que você vai passar pelo deserto, mas você tem um conforto, que é saber que Deus estará com você no deserto. Nosso Senhor Jesus Cristo estará com você lado a lado nesse deserto, nessa tribulação, e com fé em Jesus, todos nós venceremos essa pandemia, né? Essa situação aí triste para todos, né? Isso não só a pandemia, mas se você está com outro problema, pessoal, de saúde, financeiro, eu quero te dizer hoje que Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então vamos manter a fé, vamos acreditar. Eu tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos
dessa tribulação. Amém? Glórias a Deus. Bom, agora eu queria anunciar o hino que se chama Se Isso Não For Amor. Então escute com bastante atenção, feche seus olhos, né? Medite aí nessa canção que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Esse hino não poderia faltar em nosso repertório. É uma das canções mais lindas da música evangélica brasileira. Se isso não for amor. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo seu destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Eu me lembro que a gente era menino e cantava esse hino na igreja. Realmente um hino que marcou a nossa história, a nossa vida. Muito especial para nós. Por isso nós convidamos você a cantar com a gente, bem bonito. Se isso não for amor. Ninguém amou como ele. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, canta bem forte. O oceano secou. Não há estrela
estrelas do céu. Aleluia. As andorinhas não voam mais. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse amor. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Aleluias, glórias ao nosso Senhor. Amados, convido a cada um que esteja agora em seus respectivos lares a entregarmos os nossos pecados a Deus, apresentarmos os nossos pecados, que em nome de Jesus Cristo, que todos possam se arrepender de coração pelas transgressões e que possamos alcançar a misericórdia de Deus. A palavra nos mostra lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas os que apresentam e se arrependem alcançam a misericórdia. Amém? Então, espero que você nessa noite possa apresentar os seus pecados a Deus e de coração que você possa se arrepender, porque certamente o Senhor Jesus há de perdoar os pecados de cada um pela sua grata misericórdia. Amém? Então vamos fazer uma oração para apresentar a Deus os nossos pecados. Ó Deus, eterno Pai, soberano, que o Senhor possa, Deus, nesta noite, escutar, Pai amado, a oração de cada um dos irmãos que esteja nesse momento com um coração sincero, Pai amado, apresentando a Ti as transgressões, Deus, para que o Senhor possa, Pai amado, conforme diz Sua palavra, para que o Senhor possa dar, Deus, o perdão pela Sua grata misericórdia, meu Senhor. Ó Deus, nós sabemos que nós não merecemos, Pai amado, o Seu perdão, mas o Senhor, Pai amado, nos alcança pela Sua graça, Deus, imerecida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós Te pedimos, Deus, que o Senhor venha estar conosco, Pai amado, nesses momentos, Pai, turbulosos, e que o Senhor possa iluminar nossos caminhos, abrir nossas mentes, para que nós possamos, Deus, não voltar a cometer, Pai amado, os mesmos erros, as mesmas transgressões, Deus, possamos ser salvos do pecado. Em nome de Jesus Cristo, Te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. E agora eu quero passar a oportunidade para o Ministério de Louvor, para continuarmos nosso culto, cultuando ao nosso amado Deus. Maravilhosa é a presença do nosso Deus, do Espírito Santo nos guiando, nos iluminando e dizendo para onde devemos ir. Diga para o Espírito Santo: seja bem-vindo aqui na minha vida, na minha casa, onde eu estiver. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença
este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença, Senhor. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus. O véu se rasgou e eis que tudo se fez novo, e tudo novo se fará em sua vida. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande
e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Eu profetizo que o Senhor Jesus Cristo vai fazer morada em sua vida, vai edificar todo o seu lar e trazer bênçãos infinitas. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor. Em tua presença sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitórias, ó soberano e amado, glorioso, santo, tendo Deus. Aleluia, Senhor. Edifica, meu Deus, edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor. Em tua presença sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitórias, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Santo, santo, ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Deixa o Espírito Santo acalmar a sua vida, beba a água do Espírito e seja renovado. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Assim suspira pelas águas,
Assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Mais uma vez, enche-me, Senhor. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Eu quero ser amado como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glórias, glórias a Deus. Espero que você tenha aí cantado junto com os irmãos, né, esses hinos para a honra e glória do nosso Senhor. Meus amados, agora nós queremos aqui fazer uma oração ao pregador, né, da noite, que possa vir uma palavra abençoada, que possa tocar no coração de cada um dos irmãos, que possamos nos alimentar da palavra de Deus, amém? Ó Deus soberano, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui nessa noite, Deus, entregando o nosso culto, entregando nossa vida a Ti, Pai amado. Que o Senhor venha tomar conta de cada um, Deus. E que o Senhor venha neste momento, Pai amado, abençoar essa palavra, Pai amado, que vem como um alimento aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus Cristo, que possamos ser tocados pela Tua palavra, Deus. Que essa ministração, Senhor, essa pregação venha nos alcançar para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos ser, Deus, cristãos obedientes, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor venha tocar na vida, Pai amado, do pregador, que o Senhor venha abençoar a sua família. É o que nós te pedimos, Deus, hoje. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Que culto alegre, gostoso, né? É bom estar na presença do Senhor, né, meus irmãos? Domingo após domingo nós estamos aqui e eu quero te agradecer por estar participando desse culto, por enquanto online, né, meus irmãos? Mas isso vai passar, pode ter certeza, vai passar. Não deixe a sua fé esmorecer, não deixe a sua fé enfraquecer, não, meu irmão. Continue orando, continue buscando a presença do Senhor. Quero agradecer ao nosso irmão Edmar, ao Edson, a todos que participaram desse culto aqui hoje, né, até agora, e vamos tocar em frente. Irmãos, há 15 dias atrás, eu falei com os irmãos que eu iria dar continuidade no personagem, no encontro de Pedro com Jesus. E hoje, Deus me tocou o coração e eu quero trazer para você uma mensagem vinda de Deus. Jesus Cristo é mestre em recomeços. Tudo é com Ele. Eu quero te convidar para que você possa assistir esse filme.
Eu quero agradecer o apoio que eu tenho recebido das crianças, né? Vocês têm gostado do filminho, do desenho. E vamos ver agora a pesca milagrosa lá no final do ministério de Jesus, quando Jesus já ressuscitou e aparece para os discípulos que estavam pescando. Vamos lá. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Eu vou pescar. Também nós vamos contigo, disseram eles. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pescaram. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Não temos nada. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Trazei a mim os peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes também o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém, né? E agora, não quero esquecer as crianças. Para você, criança, vai um desenho. A mesma história, só que em desenho, para que você possa aprender. Tem versículo para você decorar, tá? E siga-me, disse Jesus. Vamos assistir o desenho agora, para que nós possamos estar na presença do Senhor Jesus. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé, na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes.
Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Irmãos, antes da leitura da palavra, eu quero convidar mais uma vez, a irmã Eunice. A irmã Eunice tem gostado e tal de estar nesse momento de oração. Eu quero pedir à irmã Eunice que ore em favor da palavra, em favor dessa pandemia, para que tudo isso acabe e possamos nos encontrar presencialmente. Oremos com a nossa irmã Eunice nesta hora. Glorioso Deus e eterno Pai, Tu és grande e poderoso em obra, Pai. Tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, Pai. Quero dizer que eu te amo, eu te adoro, Pai. Eu preciso de Ti. Nesta noite, Pai, estou aqui para entrar, Pai querido, na Tua presença de pedir, Pai, o socorro, Pai. Nós precisamos, Pai querido, da Tua ajuda, Pai. Aqui, Pai, tem muitas vidas, Pai, passando aflições, necessidade, Pai. Ô Senhor, nós sabemos que só o Senhor pode, Pai, curar, libertar, transformar, Pai, cada pessoa, Pai, que está passando, Pai, nesse momento de aflição, com essa pandemia, Pai. Nós sabemos que só o Senhor pode curar, Pai. Só o Senhor pode, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem essa ordem, Pai, para curar, para libertar, para transformar, Pai. Então nós te pedimos, Pai querido. Tem tanto pai de família, pai desempregado, passando necessidade, fechando as portas, Pai, aonde ele trabalha, porque não tem condições de ficar aberta, Senhor. Então nós estamos te pedindo, Pai, nos ajuda, Pai. Sei, Pai, que nós estamos aqui dentro das nossas casas, Pai, que cada um pode fazer da sua casa a sua igreja. E nós estamos pedindo o Teu socorro, Pai, porque muitos não têm força, Senhor, para continuar, Pai querido, nem para te buscar, Senhor. Então nós estamos te pedindo, nos ajuda, Pai querido. Aqueles que têm pouquinha fé, que têm muita, o Senhor possa ajudar para que eles possam entrar na Tua presença, Pai. E nós fazermos, Pai, o melhor para Ti, Senhor. Ô Senhor, nos ajuda, Pai. Nós te pedimos, Pai, repreende, Pai, todo esse mal, Pai querido, que está atingindo, Pai, velhos, crianças, novos, jovens, Pai, todos, Pai, estão nós no mesmo barco, Pai, mas com o Senhor dentro desse barco, Pai. Sei que todo está com saúde, mudando o ritmo, Pai querido, desse barco, Pai. Mas enquanto todos, Pai, ainda não estão nesse barco, Pai, nós te pedimos, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Limpa, Pai querido, o Brasil, limpa a Samambaia, Pai, desse vírus maligno, Pai, joga por terra, para nós voltarmos, Pai, para a nossa igreja, congregarmos, Pai, não aqui que nós buscamos o Senhor aqui também, mas para nós vermos irmãos, tá, junto, Pai. Nós te pedimos, Pai querido, aquele que louva o Senhor põe no coração dele os desejos de te louvar. Aqueles que prega, Pai, põe o desejo de pregar, Pai. Aqueles que oram,
teu desejo de estar orando, te buscando, o desejo de ensinar, Pai. Por favor, Senhor, eu te peço, Pai, entra com providência, Pai querido. Dá uma ordem, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Mas ainda na tua presença, Senhor, eu quero te apresentar, Pai, o teu filho, Pai, que vai trazer a palavra nesta noite, Senhor. Eu te peço, Pai, visita o lar dele, Pai. Supra a necessidade dele, o que ele está precisando, está necessitando nesta noite, Pai. Ô Senhor, visita os filhos dele, os netos, onde quer que esteja a parentela dele, Pai, porque ele está aqui nesta noite, Pai querido, para fazer a tua vontade, Pai. Supre a necessidade dele, Pai. E neste momento, Pai, que ele seja diminuído de teu espírito, Pai. Cresça nele, Pai querido. Fala conosco, Pai, através do seu vaso. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, Jesus, obrigado, meu Pai. Irmãos, lá no livro de João, capítulo 21, é uma história conhecida. Mas Deus me mostrou algo a mais na vida de Pedro. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 21, é o quarto evangelho, né? Capítulo 21, a partir do versículo 1 até o 19. Diz assim: Depois manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam todos juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Diziam eles também: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo ao barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa aí de comer? Responderam: Não. E lhes disse então Jesus: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com ele ao barco, porque não estavam distantes da terra, senão umas 200 côvados, mais ou menos 100 metros, tá? Levando as redes cheias de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ou de João, né? Outra tradução fala: Amas-me mais do que estes? E respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de João, ama-me? Disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou-lhe Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez que amas-me, e disse: Senhor, tu sabes tudo que há em mim, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo
e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isso Jesus, significando com que morte havia de glorificar a Deus, e dito isso disse: segue-me. Você pode estar falando: pastor, mas o senhor repetiu o texto. Não repeti. Existe no começo da vida de Jesus uma pesca milagrosa. Aquela pesca que está lá em Lucas diz que as redes estavam rompendo. Aqui Jesus não deixou a rede romper. Jesus começa o seu ministério na vida de Pedro, numa pescaria, e encerra, desculpe a expressão, encerra o recomeço na vida de Pedro e dos apóstolos com outra pescaria. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco. Jesus é mestre em recomeço. São duas grandes pescas, uma no começo do ministério e outra no fim do ministério terreno de Jesus. Lá não fala quantidade, aqui fala de 153 grandes peixes, e a rede ainda era emprestada. E diz o texto aqui que elas não se romperam, porque Jesus sabia muito bem, possivelmente a rede era emprestada, porque Pedro havia saído lá de Jerusalém. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Quando Jesus foi crucificado, saiu de lá e foi de novo para a Galileia, lá para o norte de Israel, lá perto do Líbano, vamos dizer assim. Oremos, né, irmãos, por essas vidas, pelas famílias lá no Líbano, para que Deus possa fazer a obra lá e que essas pessoas enlutadas possam ser abençoadas por Deus, assim como no Brasil. Choramos, entristecemos com esses mais de 100.000 mortos no Brasil. Oremos pelas famílias enlutadas e por aqueles que estão em lutas ainda. Mas tudo bem, falei sobre o que está lá perto do Líbano. Então Pedro anda, e vamos dizer assim, na segunda-feira ele chega lá, segunda para terça ele vai pescar. Mas isso eu quero pedir licença para você. Eu quero voltar um pouquinho no relacionamento de Pedro com Jesus. Pedro, Jesus encontra com ele naquela pescaria que nós falamos no domingo retrasado, há 15 dias atrás, e Pedro começa a seguir Jesus. E se nós notarmos a vida de Pedro, meus irmãos, podemos ver que esse Pedro, ele era um líder nato. E eu ouvi essa semana algo, que um grande líder ou um líder, ele pode ser muito bem bênção, como pode ser maldição. Ele pode levar uma pessoa para a eternidade, como pode levar para o inferno. Jim Jones levou 6.000 pessoas na década de 70, 80, por aí, a se suicidarem, a tomar um chá lá, né? E todos se suicidaram, morreram, matou. Olha que liderança para o mal. O diabo é um líder, só que para o mal. Ele veio, diz a Bíblia, que ele veio para matar, roubar e destruir. E o líder, o bom líder, aquele que segue Jesus, é aquele que mostra o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Mas vamos lá, no capítulo 16 de Mateus, há uma história de Pedro com os discípulos de Jesus. Jesus faz uma pergunta para os discípulos: que diz o povo que eu sou? Aí os discípulos, uns dizem tu és João Batista, outros Jeremias, Elias, tal, um grande profeta, tal, e começaram a ver. E eu tiro daí que aquele que não conhece Jesus não sabe quem é Jesus. Ouve falar de Jesus, mas não sabe que Jesus é o Senhor, Ele é o administrador, Ele é o edificador da igreja. Esse Jesus aí diz que faz milagre, tal, está por aí. E Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Olha o Pedro aí. E vós, que dizeis que eu sou? E Pedro nem deixou os demais, já entrou na frente do Senhor. Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, né? Quem sabe Jonas, ó. Pedro olhou para os demais e falou assim: vocês viram?
E Jesus, na maciota, na moral, baixa a bola de Pedro. Pedro, não fosse vós quem falou isso, mas o Espírito Santo, Deus que te revelou a meu respeito. E eu te digo, e aí está uma expressão que nós precisamos entender muito bem, para que nós possamos não falar besteira. E Jesus diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ah, tá vendo? Há muita gente que entende, fala e tem denominação por aí, que diz que a igreja foi edificada em cima de Pedro, porque Pedro é pedra, tal. Não é nada disso. O próprio Pedro, em 1 Pedro, ele fala assim, que Jesus Cristo é a pedra da esquina, o edificador da igreja. Ele mesmo fala: olha, não sou eu, mas é Jesus que é a pedra fundamental. Pedra. Pedro, pedra. No grego existe uma diferença. Pedro, no grego, significa lasca de pedra, fagulha. E pedra, que é do grego, significa rocha. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar a expressão rocha significando ser um homem. Como estão os montes em si em Jerusalém, a rocha, né? Assim é o Senhor em volta do seu povo. E toda vez que fala em rocha, fala em Deus. Então o que Jesus diz? Pedro, tu és lasca, e sobre esta rocha, que sou eu vou edificar a minha igreja. E Jesus aqui no capítulo 21 não diz para Pedro, né? Apacenta, cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas, pastoreia, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus em momento nenhum diz que Pedro era. Existe no português também algo que nós precisamos entender, o artigo. Ali nós sabemos que existe uma diferença entre esta e essa. Quando você quer falar sobre alguma coisa que está longe, você fala esta. Quando alguma coisa que está perto, você usa a expressão essa. E Jesus diz exatamente isso: tu és Pedro, e sobre essa rocha que está aqui perto, está aqui comigo, eu edificarei a minha igreja. Jesus não falou sobre esta, mas falou sobre essa. Isso é o português, é o inglês, é o grego também. Então precisamos entender muito bem isso aí, porque Jesus diz que edificaria sobre ele, e Pedro mesmo diz que Jesus é a pedra angular, que os homens rejeitaram, está na esquina da igreja. É Jesus que edifica, é Jesus que é o Senhor da igreja. Pedro não morreu por ninguém, morreu? Não, de maneira nenhuma. E a história de Pedro continua. Jesus queria mostrar para os discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 13, que eles precisavam aprender uma lição. Assim que eu cheguei aqui, uns 6 meses depois, eu preguei sobre isso, sobre o lava-pés. Jesus disse para Pedro: vamos, você e os discípulos, arruma um lugar para nós tomarmos a ceia. E Pedro foi, Jesus mostrou para ele como é que ia fazer, como é que não ia, tal, e eles foram. Quando Jesus chegou lá, que ele sentou, que a mesa em Israel não é como a nossa, mas ela era no chão. E Jesus estava ali, de repente começa um burburinho, um alvoroço entre os discípulos. Quem era o maior no reino dos céus? Quem é que ia sentar à direita de Jesus? Quem ia sentar à esquerda de Jesus? E Jesus, sabendo isso, foi lá, pediu uma bacia emprestada, pediu uma toalha
E o dono da casa falou: não, Senhor, de maneira nenhuma, meu escravo esqueceu de lavar os pés, deixa ele. Ele falou: não, Jesus falou: não, deixa eu fazer a vontade do Pai. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E quando chega, desculpe a expressão, no Pedrão fala: não, o Senhor não vai lavar meu pé, não, de maneira nenhuma. E Jesus fala para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens lugar comigo, tu não é meu. E Pedro fala: Senhor, então lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo, porque é bom sim. Jesus falou: Pedro, você já foi lavado, importa-te só lavar os pés. E Jesus fala para ele: o que faço agora não sabes, entendê-lo-ás depois. Durante toda a vida de Pedro não entendeu o lado espiritual. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos seres espirituais. O que volta para Deus é o Espírito, e nós somos movidos pelo Espírito, irmãos. Nós não somos movidos pela carne, porque se nós somos movidos pela carne, a carne, meus irmãos, ela é poderosa. A carne, ela gosta de bater, a carne gosta de provocar, enquanto que o Espírito, ele é dirigido por Deus. Mesmo a palavra diz que muitas vezes os outros, pensando que nós perdemos, nós estamos ganhando. Ter o domínio próprio. O domínio próprio, isso é tão difícil. Isso não é notícia para agora, não é mensagem para agora, mas se nós não temos o domínio próprio, nós não temos o fruto do Espírito, porque um é junto ao outro. E Jesus falou para Pedro em outras palavras: Pedro, você já foi lavado. Por quê? Você já foi regenerado, você já passou pelo novo nascimento, Pedro. E agora, Pedro, o que você precisa é a santificação dia após dia, porque, irmãos, eles estavam em pecado, eles queriam ser o maior no reino de Deus, eles queriam saber quem era o maior. Jesus mostrou para eles que quem quiser ser o maior, que seja aqueles que sirvam, que seja aquele, o menor dentre eles. E o próprio Jesus diz que nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. E o Pedro só foi entender isso depois dessa passagem. E aí uma última passagem que eu quero falar com você, penúltima, né? Porque depois eu vou entrar no João 21. Jesus vai ao monte, e lá ele está orando e tal, e Jesus começa a falar para eles que ele tinha que passar pela morte. Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não vai, eu não vou deixar isso não, porque, Senhor, eu sou capaz de morrer por ti. Antes, um pouquinho, lá quando Pedro fala para Jesus: não, eu não vou deixar, tal, o Senhor não vai morrer, tal, em Jerusalém. Presta atenção, muitas vezes nós deixamos Satanás nos usar. Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não vai não, porque eu não vou deixar o Senhor morrer. O que Jesus disse? Arreda-te, Pedro. Nina não. Jesus diz: arreda-te, Satanás. Porque se Jesus tivesse falado arreda-te, Pedro, o Satanás tinha ficado e o Pedro tinha ido embora. Mas na vida de Pedro, Pedro estava deixando-se ser usado por Satanás. E nós temos que ter esse cuidado na nossa vida, meu irmão. Não deixar Satanás nos usar, às vezes para ofender alguém, para magoar alguém. Nós temos que ter palavras afáveis, palavras de amor. É isso que nós precisamos. Não é apontar o dedo, mas é orar pela pessoa. Não é dizer do pecado dela. Jesus não usou isso de jeito nenhum na vida de Pedro. Jesus recomeçou com Pedro várias vezes, e Jesus recomeça nas nossas vidas todas as vezes. Nós estamos passando por um momento de isolamento, em que nós não temos culto nas igrejas. Este momento, meus irmãos, nós temos que ser como Pedro. Não podemos deixar a nossa fé esvaziar. Mesmo se isso acontecer, se você está assim, achando que a sua fé está fraca, achando que você não tem jeito mais, que você já abandonou Jesus, Jesus te abandonou, levanta-te, olha para Jesus. Jesus é o Senhor e Ele quer recomeçar na sua vida novamente. Ele quer te dar experiências muito maiores. Nós não vivemos nessa carne, mas vivemos primeiro no Espírito, para depois a carne.
Pedro não entendeu. Quando eu estava lá dormindo e Jesus orando, Pedro levantou-se meio sonolento. Vieram para pegar Jesus, para prender Jesus. Pedro pega a espada e decepa a orelha de Malco. Jesus falou: Pedro, guarda a espada. E vai lá e faz uma cirurgia plástica na orelha de Malco. E pedir: Senhor, estou pronto para ir até a morte. E aí Jesus vai para a crucificação, Jesus é preso. Está lá Pedro. De repente, ele dá um jeito escondido de entrar lá e ver o Jesus sendo julgado pelo Sinédrio. Passa uma criada e fala: esse sotaque seu de nortista, de Galileu, eu conheço, você é um deles. Pedro fala: não sou não, de maneira nenhuma, não sou não, nem conheço, né? E Pedro fica ali escondidinho. Diz a Bíblia que tem um braseiro ali, 2 vezes que tem braseiro no Novo Testamento, uma é essa vez, e a outra vez é lá na pesca, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E Pedro está ali, de repente alguém fala: quem sabe, né? Alguém foi lá para prender Jesus, olha, você estava com ele. Não, eu não estava. E Pedro está ali escondidinho, de repente chega mais alguém e diz: você é um deles. E Pedro vai além: não, eu não o conheço. Naquele momento, Jesus já tinha avisado Pedro. O galo canta 3 vezes para despertar Pedro. O olhar de Pedro encontrou o olhar de Jesus. E Pedro sai dali, desanimado com ele mesmo, pelo que ele tinha falado, e que agora ele viu que não era ele, e ele vai para casa, desanimado. Jesus foi condenado, Pedro não estava lá. Jesus foi levado ao Calvário, Pedro não estava lá. Jesus foi crucificado, Pedro não estava lá. Jesus morreu, Pedro não estava lá para enterrar o corpo de Jesus. Decepcionado, ele vai para casa. E para casa, no outro dia, no domingo, melhor dizendo, no terceiro dia, Pedro não estava lá no túmulo também. Ele saiu dali e foi para Galileia. E quem estava ali no túmulo? As mulheres. Presta atenção no texto. Jesus fala assim para as mulheres: vá à frente, avisa os meus discípulos e a Pedro que eu vou encontrá-lo na Galileia. Olha o amor que Jesus tinha. Jesus sabia do potencial que tinha na vida de Pedro. Avisa aos discípulos e a Pedro. E quando eles estão lá, que chegam aqui nesse exato momento, pensa bem, passaram a noite toda, não pescaram nada. Pedro já tinha passado por uma experiência dessa. De repente eles estão vindo lá do mar, a mais ou menos 100 metros, 200 côvados, tem um homem. Você já pensou, meu irmão? Se fosse qualquer um de nós, quem sabe, nós íamos falar: ô cambada, seus rebelde. Jesus não fez nada disso. Jesus, daquele grito: filho, tem alguma coisa aí para comer? Tem alguma coisa aí para nós comermos? Pega a rede e lança do lado direito e achareis peixe. Aí eles reconheceram. Diz o texto que eles não perguntaram em momento nenhum perguntou quem era aquele homem, mas reconheceram. Pedro estava quase que nu. Ele cinge o seu vestido. Estava tinha uns lugares de prender na metade, para que eles pudessem ter desenvoltura para poder pescar. Pedro desce a túnica, o seu vestido, a sua manta, e vai ao encontro de Jesus.
Você já pensou? Pedro olha para Jesus. Jesus, pega aí um peixe aí, vamos assar. O mesmo braseiro que Pedro tinha negado Jesus, agora estava ali. Você acha que ele estava trabalhando na cabeça de Pedro? Claro que estava. Claro que estava. Aí depois que todos comeram, satisfizeram, aqui o texto diz que jantaram, porque eles não tinham jantado. Estavam decepcionados, tá? Jesus dá o alimento. Jesus é aquele que providencia o alimento para nós, quer o espiritual como material. E Jesus se dirige a Pedro. Existe no grego duas terminações para a palavra amor: o amor ágape, o amor sacrificial, e o amor filéu, filos, que é um amor, seria assim no português como gostar. E Pedro tinha falado para Jesus: Senhor, eu sou capaz de dar a vida por ti. Jesus sabia que isso não era verdade, não era possível. Não era possível. Aí Jesus se dirige para Pedro: Pedro, eu vou tentar assim aportuguesar a palavra ágape, tá? Você me ama com amor sacrificial mesmo, Pedro? Sabe como é que Pedro responde? Senhor, eu gosto do Senhor. Pedro não falou eu te amo. Pedro viu que era impossível na sua vida, e ali Jesus estava trabalhando o seu psique, que ele não era possível ele ainda dar a sua vida por Cristo. Ele não tinha dado a sua vida. E Jesus fala assim: eu te amo, eu gosto. E Jesus fala para ele, né? Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Alguém uma vez perguntou: pastor, o que é cordeiro? Cordeiro é o filhote da ovelha. Cordeirinho é o filhote. Então, apacenta os meus filhotinhos aí, minhas ovelhas pequenas. E Jesus volta para Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez Jesus diz: Pedro, no primeiro pergunta, Jesus fala assim: Pedro, ama-me mais do que estes? Porque Pedro tinha falado que ele ia dar a vida por Jesus. Pedro, você tem um amor sacrificial maior que esses? Trabalhando na vida de Pedro, falando com Pedro na moral, sem falar nada com ele. E a terceira vez, Jesus fala: Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro diz: Senhor, tu sabes. E ele deve ter pensado, né? Tu sabes tudo de mim. Eu sou realmente esse que fala uma coisa e às vezes não vive. E Jesus disse para ele então, né? Então apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus diz para ele: agora você está pronto, Pedro. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Conta a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por amor a Cristo. Aí ele estava pronto. Então, meu irmão, a palavra que eu quero deixar para você, esse zigue-zague na vida de Pedro, que Jesus é mestre. Ele é mestre no recomeço. Ele sempre nos recomeça. Nós podemos cair, ele recomeça tudo de novo conosco. Ele esquece, ele apaga o passado. É assim com os nossos pecados, é assim com a nossa vida. Quem sabe esses momentos de pandemia que nós estamos passando, você está desanimado, anima-te no Senhor. Jesus está te perguntando para você hoje: tu me amas? Tu és capaz de dar a sua vida sacrificialmente pela minha vida, pela igreja?
Jesus está interessado em você. Jesus está interessado em você que está desanimado, está caído, que não, às vezes não quer nem ouvir falar de Deus. Levanta-te, meu irmão. Olha para Jesus. Não olha para Jesus com aquele olhar lá na cruz, perdão, antes da cruz. Mas olha para Jesus aqui agora. Jesus falando para você: me amas? Então apacenta, viva a vida normal do meu povo. Deus envia Jesus, envia o seu Espírito a nós, nos dá a oportunidade. E essa palavra eu quero deixar para você. Recomece com Jesus. Baixe a sua cabeça, olhe para os céus, peça perdão pelo seu desânimo e entrega nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, visita esse lar agora, meu Pai, em nome de Jesus. Onde quer que esteja, meu Pai, que esse culto chegar, tiver alguém desanimado, que o Senhor anima, meu Pai, em nome de Jesus. Levanta, Senhor. Tu és o Deus do recomeço. Tu és o Deus que esquece tudo e diz para nós: siga-me, siga-me, siga-me. E Jesus, oh Pai, aleluia, glórias, glórias, que isso possa ser verdade na vida dos meus irmãos. Que essa palavra, Senhor, atinja, meu Pai, o objetivo que o Senhor me deu. Restaura-nos, Senhor, pelo amor de Jesus Cristo. Assim oramos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. A paz de Deus, que excede a toda e qualquer compreensão humana, inunde, meu irmão, o seu espírito, o seu corpo e todo o seu ser, e toda a sua família, todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Esperando que possa ter sido bênção na sua vida, meu irmão. Meu irmão, eu quero te lembrar duas coisas. Nós não temos alimento nenhum para a cesta do amor. E tem pessoas na igreja que eu tenho certeza que está precisando. Traga alimentos. O irmão Lucas domingo, Francimar domingo, disse isso aí. Traga, eu estou em casa quase que 24 horas. Pode bater, ou bate palma aqui no fundo, tal, eu escuto, tal, eu te atendo com o maior prazer. Abençoa a sua vida e você vai ser abençoado. E também tem o dízimo. Seja abençoado. Traga o teu dízimo à casa do Senhor. A casa de Deus precisa, temos contas para pagar, contas normais. E você será abençoado, irmão. A Poena vai colocar o número da conta se você quiser depositar, amém, glória a Deus. Mas nós precisamos também do dinheiro aqui na tesouraria para poder pagar as coisas normais, luz, água, telefone, alguma coisa mais, tá bom? Deus abençoe, tenham todos uma ótima semana. Deus possa te abençoar, te guardar e te livrar de todo mal. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.